Bora lá, sexto ano, mais uma aula de tecnologia e inovação. Por um momento, vocês pensaram que era educação física, né? Porque estávamos ontem, hoje de novo, mas eu tenho a dupla da educação física, que é a Mara, e a dupla de tecnologia, quase que eu falo sociologia, porque ela é professora de sociologia do ensino médio, a poderosa, a magnífica, chegando. Sensuellen. A Fabiana. Sensuellen, travada na beleza. Então, bem-vindos aí, sexto ano, para mais uma aula de tech. Estamos aqui animadíssimas, né, Ju? Opa, sexta-feira? Sexta-feira, de Lá, manhã, lá. aqui, ó, só alegria. Então, hoje a gente vai aí falar sobre assuntos polêmicos. Hoje vamos falar sobre cyberbullying. Então, né, tem gente que comete esse treco ainda, sabia, Fabiana? Pois é. Pois né? é, porque o ano passado nós trabalhamos bastante esse assunto, mas o sexto ano era quinto ano. Então, eles não tiveram essa base. Porém, é algo que se fala bastante aí na mídia, você não acha? Principalmente é importante porque a gente está tão inserido nesse meio digital, principalmente com a pandemia, muitas coisas a gente acabou migrando, né, para o ambiente digital, então é algo muito importante a ser discutido em todas as séries, tipo, para a vida, né? É uma coisa discutida para a vida. Exato, então hoje é uma aula de vida. Uma aula de vida, olha, chique. Vamos começar o coaching da semana. Então, bora lá. Primeiro, as habilidades estão no final do PPT, mas só para a gente entender mais ou menos o que a gente vai falar, vão aparecer as habilidades aí na tela, tá? Que é reconhecer a presença do cyberbullying, tá? Entendendo aí as diferentes formas de manifestação da intolerância digital, né? Posicionando-se contrariamente, fique bem focado no posicionando contrariamente, né? E aí vislumbrando a ideia de denúncia e atuar de forma responsável e propor, né, relações práticas aí que possam ajudar a combater aí as incitações de ódio, compartilhamentos discriminatórios e preconceituosos. Então, vamos começar fazendo uma reflexão, sexto ano. Sabe aquele momento que você fala assim, só vou falar que o meu amigo é chato, ali, ó. Será que ali você, assim, minimamente, não está cometendo um discurso de ódio? Você não está... Eu estou vendo a Fabiana aqui, a Fabiana está cumprimentando, dando aula e cumprimentando todo mundo, assim. Oi, Ideia! Oi, tudo bem? Pro de português. Assim, Elaine, lembrei. Ela não lembrava nem que dia é hoje, mas tá tudo bem, vamos lá. Não, mas tá bom. Mas é sério, às vezes a gente faz até sem o objetivo, sem causar. Eu vou contar um segredo. Outro dia na aula eu falei, Fabiana, você não vai pintar seu cabelo? Acabou comigo. Ela falou, você não comprou Tinder no final de semana? Eu falei, comprei. Ela, e você não pintou o cabelo? Eu falei, nossa, acabou comigo. Porque ela tinha pintado, acabou comigo. Não, sem querer. Eu tinha esquecido. Eu tava com preguiça de pintar o cabelo. Mas, enfim, né? Mas a gente tem que pensar que, às vezes, Fabiana, eu faço com um objetivo mesmo. Eu vou causar aquilo. E, às vezes, é indiretamente. Querendo ou não, você pode magoar o outro. É bem aquela ideia de que quando a gente fala que a zoeira não tem limites, em parte ela tem, né? Isso não quer dizer que você não possa zoar as pessoas, vamos dizer assim, que você conhece, tem um grau de intimidade, dentro de uma coisa que você sabe que não vai machucar. Esse é o ponto. Né? Então, a gente quer começar a aula perguntando para você se você conhece alguém que já sofreu cyberbullying. Né? Então, você pode dar exemplos, até se você já sofreu, seus colegas, alguém que você conhece. A gente vai deixar um minutinho aí e a gente já volta.
Então, tivemos algumas respostas. Enquanto isso, a gente estava zoando a Juliana, que ela veio com o casaquinho combinando com o banquinho. Olha, chique. Planejamento, meninas. E, ó, você pensa, eu planejei o sapato, o casaquinho e o brinco. Para combinar tudo com o banquinho. Então, por exemplo, é uma zoeira, mas é uma coisa que não machuca. Não, gente. Ao contrário, tá chiquérrima. Aqui, alguns colocaram, né, que sofrem. Eu queria que você visse aí, porque eu acho que o seu celular atualizou melhor que o meu. Mas a professora Angelina, a resposta que apareceu dela aqui, eu achei bem legal. Que muitas vezes acontece sem a gente perceber. Foi o que a gente estava falando. Às vezes né? acontece até com a gente não percebe. O que a galera aí falou, Ju? A Stephanie, do professor Sérgio, da escola Orlandi, da DE Leste 4 da cidade de São Paulo, disse que, já aconteceu com ela, com a prima dela e com as amigas. E ela sabe de muitas pessoas. Adoro quando vocês mandam, assim, nome da escola, diretoria, nome do professor. A gente fala todo mundo. Eu falei o nome do professor? Professor Sérgio, falei. É Stephanie. A Júlia Ramos. Não, eu nunca sofri bullying, da professora Maria. Mas eu acho assim, se a gente parar para pensar num contexto real, né? Às vezes acontece o cyberbullying, só que a gente nem leva em consideração. A gente nem percebe. Isso pode ser dos dois lados. Quem faz e quem recebe, né? Exato. Uma das coisas que eu gostaria de pontuar é que, por exemplo, eu já sofri muito cyberbullying em jogo, e muitas vezes a gente não percebe que aquela questão, você é mulher, você não sabe jogar, por que não sei o quê, né? Esses tipos de ofensas, né? E até às vezes aqui, no próprio centro de mídias isso acontece. Às vezes a gente fala aqui uma palavra errada, né? Porque somos humanos. Vida, né? E aí a gente fala alguma coisa e um monte de gente, nossa, que absurdo, você falou problema. Então, você sabe que... E às vezes sai, no sem querer. Então, muitas vezes a gente não percebe, né, que essa crítica, muitas vezes ela não é construtiva, mas ela é uma crítica apenas que vai fazer assim, eu errei, tá tudo bem errar. Ô, Fabi, você sabe que ontem a Tayana de português estava falando isso, que professor de português não pode cometer erro, né? Tá aqui a Deia e a Elaine, professoras de vocês de português, então balançando a cabeça assim. Somos humanos, estamos de frente por uma câmera falando, a gente está falando agora para no mínimo 31 mil pessoas. Porque você é chique. Nós somos chiques. Mas é sério, a gente comete. Eu sou desastrada, eu me controlo na frente da TV, porque senão eu tropeço no chão e caio. Então, e aí a gente, muitas vezes, se é uma crítica construtiva, é uma coisa, mas às vezes é só aquela questão, nossa, você falou tal palavra errada, nossa, você errou a vírgula, nossa, que não sei o quê. E sabe, nós somos seres humanos, somos pessoas normais, a gente erra como todo mundo, né? Então a gente pode ver que não existe uma área isenta, né, desse tipo de comportamento, porque muitas vezes a gente faz ou sem querer, ou sem a noção, né, de quanto isso pode causar na outra pessoa. E aí, eu estava conversando com a Juliana antes da aula, que eu me empolguei muito. A Fabiana, ela é socióloga, né? Ela vem, aquelas teorias, e tem momentos lá na sala, né, que começa uma discussão sobre sociologuês, que eu me escondo embaixo da mesa e começo a pensar assim, aonde que a gente vai começar a fazer uma atividade física no planeta? Ela está numa sala com muitos sedentários. Aí, o professor José falou, meu amigo já foi chamado de nerd. Se bem que hoje nerd eu já acho que já virou até elogio. Nossa, eu chamo a Fabiana de nerd o tempo inteiro. Porque a gente é elogio, né? Então, eu trouxe aí um bagulho meio profundo, mas eu juro que a gente vai simplificar. Eu trouxe para vocês porque... Não sei, uma discussão aí sobre a questão de, muitas vezes, sobre ética e moral, né? Que vai aparecer aí na tela. Eu vou tentar simplificar ao máximo. Mas se a gente for pensar, a palavra ética, que vem do grego... Tá escrito que fica vem do grego. Fica a dica. Quem é essa pessoa? Repete. Que vem do grego. Sabe quem é, Andréia? Quem ela está imitando? Que toda vez que ele fala, porque a palavra ethos, que vem do grego, significa que um modo de ser de uma pessoa, professor, ou caráter, né? E a palavra moral tem origem ali no latim, moralis, que significa coletiva de costumes. Então, o que acontece? Nós temos ali, na questão da ética e moral, pensar que dentro de um conjunto, dentro de uma sociedade, de um grupo, a gente tem o que a gente pode considerar, assim, comportamentos que são certos ou errados.
Tá bem entre aspas, assim, tá? É a simplificação da simplificação. Fabi, o professor José falou que você cometeu um bullying na sua imitação. Pelo contrário, é uma homenagem Pelo amor a de uma Deus. pessoa que a gente... Eu escuto todos os dias o podcast dele, que eu acho fenomenal. Então, é uma pessoa que a gente tem muito... Eu sou louca para conhecê-lo pessoalmente. Gente, quando eu vi eu quase tive um ataque quando eu vi o Cortella pessoalmente. É tão bonitinho! A Fabiola falou que queria que fosse o titio ou vovô dela, assim, que ela queria ele é colocar muito num fofo. pacotinho. Mas ele fala que vem do grego. É. Aí, mas tem o Karnal também, que é como diria mamãe. E aí ele dá o exemplo que a mãe dele falou. E aí o que acontece? Cotidianamente, a gente é desafiado a fazer escolhas, né? De como a gente vai falar, de como a gente vai agir. E esses tipos de comportamento, eles são relativos a onde você mora. Às vezes, o que é ofensivo aqui pode não ser ofensivo em outro país, e o que é ofensivo lá pode não ser aqui. Então, trazer essa ideia da ética e moral é entender que não existe no mundo uma única coisa assim, não, isso é ofensivo, isso não é. Isso é muito variável. E todos os dias a gente é desafiado, né, a ter o melhor comportamento, a falar com as pessoas da melhor maneira, a tomar ali decisões ou atitudes. Só que quando a gente fala, né, da internet, isso é uma outra realidade. Porque no dia a dia a gente meio que está acostumado. E mais do que isso, né, que é uma coisa que a gente aqui no Centro de Mídia sente a falta, que é o termômetro humano, que a gente chama de termômetro humano, né? Quando você está numa sala de aula, você está olhando para os alunos, então você consegue ver se a aula está chata, se eles não estão entendendo, se está com aquela cara daquele ponto de interrogação gigantesco, né? Então, nas nossas ações, se eu falar uma coisa que vai chatear a Ju, eu vou olhar na cara dela e falar, mano, eu acho que... Eu chateei, quase que eu caí para trás no branco. Maravilhoso, no banco. Eu isso chateei a pessoa. Assim, você vê a expressão, né? Agora, atrás de uma tela, você não consegue identificar. E, às vezes, gente, a mesma palavra... Ou, a gente falou aqui ó, a respeito do nerd. Tem pessoas que não gostam e tem pessoas que têm orgulho. Né? Existe... maneiras e maneiras da gente se expressar. Muitos professores começaram a colocar aqui, Fabi, que o erro é humano, mas a gente tem que perceber o erro. Ok, eu concordo plenamente, mas isso não impede que a gente erre, nós vamos errar. Porém, temos que ter a consciência de não cometer mais esse erro. Combinado, galerinha? Exato. E aí, vai aparecer aí na tela para vocês. Tá? Esse texto a gente não vai ler tudo, vocês olham depois, mas a ideia é fazer a explicação. Então, assim, ali tem uma frase que eu coloquei, que é a situação da virtualidade, ela provoca uma falsa crença de invisibilidade. Então, a gente acha que a gente está na internet, a gente é anônimo, porque a gente colocou, às vezes, outro nome, colocou ali o nosso nome do jogo, enfim. E aí a gente não tem noção da responsabilidade que a gente tem e que a gente pode provocar. A gente acha que meio que a internet é uma terra sem lei, e eu não estou nem falando sobre a questão do marco civil, sobre essas coisas que a gente até já comentou, mas mais pelo fato de que a gente acha que tudo que a gente fala na internet não tem consequência nas outras pessoas. Tipo, é uma zoeira, na internet a zoeira não tem limites e pipipi. Só que muitas vezes, justamente a internet tem um peso muito grande, né? Porque alguém te criticando e não está olhando para você. Exatamente. Eu estava viajando aqui, que eu estou lendo, eu vi um relato aqui, Fabi, que doeu meu coração, da Nicole, do professor Francisco. Professor Francisco, eu não gostaria de ler assim, eu vou chorar. Ai, pronto. Pronto, vai começar. Esse é o bullying que a gente faz com a Juliana, mas tá tudo bem, porque ela aceita. Porque eu sou chorona mesmo, gente. Se vier, teve uma aula que teve um monte de elogio, eu chorei. Mas vamos lá. Ela tem um problema, a gente tem aqui o Conviva, né? E a gente poderia passar a situação da Nicole para o Conviva. Professor Francisco, eu estou dando um print e depois eu vou tentar entrar em contato com o senhor, pedir para alguém entrar em contato para ver o que a gente consegue ajudar a Nicole, tá bom? Exato. E assim, uma coisa que a Ju falou numa aula, que eu já esqueci qual foi, é que às vezes a gente acha que a gente está sozinho e a gente tem que entender que não. Né? Às vezes, quando acontecem coisas ruins com a gente tem que entender que isso acontece com outras pessoas, então tá tudo bem falar sobre isso. Né? E é o que a gente deveria fazer aí. E aí, o que a gente quer pensar, né, é que o que acontece? A gente tem que pensar muito sobre as nossas atitudes. Né? Vai aparecer aí na tela. Esse eu vou ler
quase que integral, porque eu achei muito interessante, porque, assim, pensar sobre atitudes, valores e normas também é pensar no comportamento. A gente pensar sobre o que é certo, o que é errado, né, o que vai fazer bem ou mal para alguém, é também pensar como a gente se comporta. E, normalmente, essas atitudes a gente expressa nas nossas ações e na nossa conduta do dia a dia, né? E aí, muitas vezes, a gente tem comportamentos incoerentes e muitas vezes contraditórios, né? Quando a gente está vivendo. Porque a vida não é uma coisa linear, não é uma coisa igual a todo momento, né? Em algum momento, a gente pode ter ali comportamentos que a gente pode considerar imorais ou impulsivos, porque somos humanos. Quem nunca estava muito irritado, chegou e acabou sendo grosso com alguém porque estava num dia ruim, tudo mais. Só que a questão é, entender que a gente pode errar é uma coisa. A gente usar isso como desculpa para errar 300 vezes, aí tem um problema. Sim, Fabi, exatamente. E pensando nisso, tem alguns comentários aqui que eu gostaria de fazer um gancho. A professora Maria do Carmo está perguntando a respeito da criatura fantástica. Professora, no 7º, tá bom? Daqui a pouco estaremos lá no 7º ano. Eu acho que a senhora trocou, mas não tem problema, estamos aqui para explicar. O professor Flávio, que assim como os professores da língua portuguesa não podem cometer nenhum erro, ele fala que também sofre um pouquinho quando os professores de matemática usam calculadora. Né? Aquela coisa você é assim. calculadora humana agora, né? É o professor Flávio da PEI, professor Luciana Latorre. É que eu chamo só de Latorre, que é lá de Osasco, eu conheço Latorre. Lá vai a Fabiana falar. Eu esperei ela falar de Osasco, mas é porque ela comete bullying comigo, isso também. Porque eu moro em Osasco. Mas, Osasco, você quer ir para lá para comer o cachorro-quente. Todos os dias. E agora, a professora Fátima. Tive o privilégio de ter sido aluna do Cortella. Eu vi. Morra de inveja! Olha, não vou nem falar nada da professora Fátima, mas tudo bem. Né? A inveja está aqui dentro de mim. E aí, o que acontece? É a gente entender que a gente pode ter momentos onde a gente acaba errando, sendo grosseiro ou falando alguma coisa desagradável. E a gente deve sim ter o direito de pedir desculpas, porque às vezes a pessoa fala, mas tudo bem que você estava irritada, eu não te desculpo. Não, todo mundo erra. O problema é quando a gente usa isso para 300 vezes. Você xingou 10 pessoas no dia. Ai, gente, é que eu estava irritada. Você não percebeu na primeira? Na primeira. Nem na segunda? E aí, estão falando também que os alunos aqui no chat, quando ficavam no chat, cometiam muito, né, o cyberbullying. Mas os professores também, até a professora Karina me fez lembrar, professor de educação física acima do peso também não pode. E isso eu sofri aqui, ó, no começo. Né? Você tem que ser a Pugliese. Eu tenho que ser. E aí eu gostei que foi uma professora que colocou, a professora de educação física está acima do peso. E uma aluna, uma estudante colocou, mas ela está ali para ensinar, não para ter o corpo. Ou não, porque nosso corpo é muito sensual, mas isso aqui é sensualidade. Né? Então, e custou caro. Custou muito. Isso aqui é investimento. Sabe quanto eu gastei em comida para ter essa pança sensual e saliente? Tá tudo gargalhada lá. É um investimento, né? E aí, o que a gente quer trazer para vocês, por mais que a temática seja cyberbullying, é entender que não existe só o cyberbullying, né, ou bullying como violência. Existem diversas formas de violência e a gente gostaria que vocês conhecessem para se blindar e entender não só o cyberbullying, mas outros tipos. Então, vai aparecer aí na tela. A gente tem aí, né, violência verbal, que é o insultar, o xingar, o apelidar pejorativamente. E lembrando, apelidar pejorativamente é muito diferente do que você dar um apelido para alguém. Tá? Muitos de nós aqui, a gente tem apelidos e tudo mais, só que a questão do ser pejorativo, né? De fazer com que você se sinta inferior ou algo do tipo. Tem a violência moral, que é quando as pessoas contam mentiras sobre você, né? Então, elas espalham histórias para fazer você parecer uma pessoa ruim, né? Contam fofoquinhas por aí. Isso também é um tipo de violência. Né? A gente tem aí a violência sexual, que é justamente o assediar, o induzir, o abusar, falar coisas inapropriadas, né? Então, é muito complicado. A violência social, né? Que é quando a gente ignora alguém, a gente exclui ela do grupo, né? A gente isola, porque ele é diferente, não sei, né? Você vai lá e faz isolamento. A psicológica, que é quando você persegue a pessoa, amedronta, aterroriza, intimida, manipula, chantageia. E aí isso pode ser tanto na vida
pessoal. Sim. Tipo, se você não me der seu lanche, eu vou te dar um croque. Não. E o pirulito também? Não, eu vou te dar só um croque. Tá bom. Se Não, mas se der- você quer o pirulito também, não só o lanche. Pode ser, né? Ou, por exemplo, se isso acontece na internet, né? De eu chegar pra você, se eu encontrar você na rua, eu vou lá e vou te bater. Isso é um tipo de violência psicológica, de você amedrontar, colocar medo em outra pessoa. A violência física, né, que é a basicona, né, que todo mundo conhece, que é quando tem ali você bater em alguém, chutar, socar. A material, que é quando pegam as suas coisas, destroem suas coisas, roubam suas coisas, né? Tudo isso é uma violência material. Então, aquela pessoa que vai lá na sua cadeira e risca seu caderno, né, que rasga suas coisas, isso também é um tipo de violência, tá? E aí a virtual, que é o que a gente chama de cyberbullying, ela é considerada assim uma violência que tem a ideia de depreciar, né? Então diminuir a pessoa, enviar mensagens intrusivas na intimidade dela. Então, você mandar mensagens desagradáveis, coisas do tipo. Enviar ou adulterar fotos das pessoas. Então, por exemplo, eu mando uma foto minha para Juliana fazendo careta. Ela vai lá e posta sem ninguém me avisar, todo mundo começa a me zoar e eu fico chateada porque eu não deixei ela postar a foto. Então, nesse âmbito também que eu queria falar, Fabiana. É legal a gente usar essa aula como um todo para pensar não só aquilo que eu sofri, mas aquilo que eu estou cometendo também. Né? Então, esses tipos de violências eu posso estar cometendo pessoalmente, tanto quanto através da internet, ali em redes sociais, no WhatsApp e tudo mais. Cuidado, gente. A professora Sinoê colocou aqui, a professora Sinoê sempre contribui muito conosco. Não faça para os outros aquilo que você não quer que seja feito contigo, com você mesmo. Então, pense antes de fazer. Então, é muito fácil você identificar quando você recebe aquilo ali. Aquilo tudo você recebe. Mas e quando você está sendo o produtor, né? Você está sendo a pessoa que está cometendo com o outro. Será que você tem o mesmo pensamento e a mesma indignação? Eu acabei de lembrar uma coisa. A gente fez uma enquete, uma aula. Minha memória é péssima. Mas eu lembro que a galera falou assim, a maioria disse que sofreu cyberbullying, mas a minoria, mas muita minoria, falou que já cometeu. E aí a gente começa a pensar, peraí, você sofre, mas na hora ninguém nunca cometeu cyberbullying. Todo mundo já sofreu, mas ninguém nunca cometeu. Mas é isso que eu estou falando, Fabiana, é muito fácil. Que eu estou vendo aqui, porque eu sofri. Mas e aí? Quem está pensando, putz, verdade, olha, eu fiz isso, estou errado e não vou fazer mais. Porque é aquilo que a gente falou, errar é humano. Ok. Mas continuar, aí já é burrice, né, galerinha? Aí já é burrice, é ótimo. Aí já é burrice. Mas é verdade, porque essa aula aqui é para a gente esclarecer e evitar que isso continue daqui para frente. Seres humanos têm que evoluir. Né? E aí a gente agora, né, vai fazer aí a nossa finalização veloz e furiosa. Então, vai aparecer aí na tela, né, que o cyberbullying é uma prática que vai acontecer no ambiente digital. É o bullying, só que no ambiente digital, né? Então, você tem a intimidação, humilhação, exposição, perseguição, enfim. E é muito mais comum entre adolescentes, mas a gente também tem que lembrar que é um número considerável de adultos também pratica isso. Porque senão a gente fica com aquele negócio, só jovem comete cyberbullying. Não. E não é bem assim. Nós, adultos, também temos que rever nosso comportamento online. E os exemplos aí, é o que a gente falou, né? Exposição de fotografias, montagens, críticas à aparência, à opinião, ao comportamento, né? De maneira repetitiva e não construtiva, né? Porque às vezes tem a crítica construtiva, a gente não vai dizer que não. O problema é quando é aquela crítica de graça, né? O problema do cyberbullying também é que ele não é... Enquanto o bullying é praticado pessoalmente, o cyberbullying ele ultrapassa essa fronteira. Então, ele tira da vítima qualquer possibilidade de escapar desses ataques. Porque eles vão chegar em você ou vão chegar em outras pessoas, vão estar expostos ali na rede social. Então, agressores normalmente usam perfis fakes, então é muito difícil, às vezes, você encontrar quem fez isso, e é complicado. E aí eu queria fazer um adendo. Na verdade, eu tinha mais coisa para passar, mas eu queria fazer um adendo que é mais importante. Depois vocês olhem lá no PPT, os professores passam para vocês, que é algumas dicas de como evitar o cyberbullying, mas eu lembrei de uma coisa que eu acho que é válido comentar, né? Quando a gente fala sobre bullying, tem muita gente que fala assim, mas é mimimi, porque eu sofri bullying, porque não sei o quê. Primeiro,
todo mundo sabe o quanto o bullying foi ruim na infância e na adolescência, e isso não quer dizer que você cresceu problemático. Só quer dizer que você teve ali um momento ruim na sua vida. Só que antes, era aquela história, eu estava dentro de uma escola, eu sofria bullying ali, quando eu voltava para casa, para os meus outros amigos, eles não tinham contato, e isso acabava. O cyberbullying, ele acabou com essa fronteira. Onde você estiver, e todas as pessoas que têm contato com aquilo, vão ficar sabendo, e isso aumenta, amplia o cyberbullying, amplia o bullying, de uma maneira que, às vezes, quem não está dentro do ambiente digital tão ativamente, não percebe. Então, o bullying, ele é ruim. Não adianta falar, eu cresci bem porque eu sofri bullying e não me fez mal. Me fez. Eu tenho muitos complexos por isso. Pode colocar no QR Code, enquanto você conclui? Pode colocar no QR Code. Vai, Fabiana, continua que é bonito. Então, assim, isso não quer dizer que eu e a Ju, a gente não tenha sofrido bullying, que a gente não vá desenvolver um papel. Mas isso também não quer dizer que na nossa vida a gente não guarda alguma coisa ou tem inseguranças devido a isso. Exatamente. Acabou nosso tempo. Segundos, não destrua nada. E beijo, tchau. Bom final de semana. Fica a dica. Pensem bem e cuidado.